dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a segunda carta do apóstolo João. Dando prosseguimento aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras, nos livros, um por um desses livros que encontramos na Bíblia, nós estamos agora para estudarmos a segunda carta do apóstolo João. Em sequência, há uma primeira carta já dantes escrita, em prosseguimento a essa com assuntos relacionados, vamos ter essa segunda carta e posteriormente a seguinte, a terceira carta. Falando sobre o autor João, lembremos que o autor se identifica aqui nesta carta como o ancião. Lembrando que a palavra ancião significa também presbítero, sem nenhuma outra colocação, como se por isso já fosse reconhecido. João é o irmão de Tiago, filhos de Zebedeu, aos quais Jesus pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. A João são atribuídos 5 livros no Novo Testamento, um evangelho, já estudado, as 3 epístolas ou cartas, sendo esta a segunda, e o Apocalipse. A segunda carta. João dirige esta carta à senhora eleita e a seus filhos. Alguns interpretam a senhora eleita como figura de uma igreja local, sendo seus filhos os membros dessa igreja. E sua irmã, a eleita, também citada na carta, como uma congregação idêntica, ambas naturalmente assistidas pelo apóstolo João. Observe que João se colocou antes como sendo presbítero ancião, tendo ele o título também de apóstolo. É o que Pedro também fez quando escrevendo na sua carta, ele se chamou a si mesmo também de presbítero, como outros mais. E aqui, esta senhora eleita, se assim for, é uma igreja, dentre aquelas possivelmente na Ásia que João esteve assistindo. Mas, entretanto, outros já interpretam a endereçada, esta senhora eleita, como uma senhora de destaque, conhecida de João numa das igrejas da Ásia sob seus cuidados pastorais. A família dessa senhora, bem como os filhos da sua irmã, seriam pessoas de destaque nas igrejas daquela região. Como já vimos anteriormente na primeira carta de João, entende-se que estas cartas estão sendo escritas de Éfeso, onde historicamente se tem que esteve o apóstolo João nos dias derradeiros da sua vida, e isso já em fins da década de 80 depois de Cristo, ou mesmo atingindo a década de 90, já que a data não é precisa, são somente dados estimados por muitos estudos e considerações. Lembrando sobre a posição do Oriente Médio e da região da evangelização dos apóstolos João e Paulo principalmente, encontramos Éfeso nesta península da Ásia Menor, onde está a cidade de Éfeso, que todos os estudiosos entendem que ali estava o apóstolo João. Lembrando, Éfeso na extremidade desta península, bem perto já da Acaia, perto da cidade de Atenas. Lembrando que o Apocalipse, temos citação de ser escrito daquela ilha onde esteve João, Pátimos, justo aqui perto da cidade de Éfeso.
Numa visão panorâmica geral desta carta, digamos isto: esta epístola, esta carta, adverte sobre o perigo de falsos mestres que negam a encarnação de Jesus Cristo. Aquela palavra tão simples, tão direta, que o mesmo João escreveu no Evangelho: no princípio era o Verbo, e continua, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, etc. Muitos estavam tendo uma doutrina diferenciada, colocando em Jesus uma vida conosco, mas não em carne, o que João censura fortemente. Mas João, nesta carta, se alegra por ver que a senhora eleita, uma igreja ou uma senhora cristã, e seus filhos, os membros da igreja ou os filhos desta senhora, andam na verdade. E fala: o verdadeiro amor cristão deve ser obediente aos mandamentos de Cristo e ser mútuo entre os irmãos. São assuntos que João trata nesta carta. Depois diz: o amor cristão deve incluir o discernimento entre a verdade e o erro, receber amavelmente os falsos mestres é participar dos seus erros. Observe que este parágrafo deixa a entender que o propósito principal de João ao escrever a esta senhora ou a esta igreja é alertar para não estar recebendo aqueles que têm uma doutrina errada, porque nisto estão participando dos seus erros. E continua: a carta é breve, pois João planeja uma visita para breve e assim falar-lhe de boca a boca. E com isso observe que o assunto é curto e o teor da carta também bem resumido. São as características desta carta. A primeira delas é o menor livro do Novo Testamento. Muita gente considera particularidades literárias na Bíblia. Esta é uma carta pequena de poucos versículos, não chega a ter uma numeração de capítulos, seriam somente os versículos. Ainda, consideremos, tem semelhanças ou características com a primeira carta e a terceira, quanto à sua mensagem, vocabulário e estilo de escrita, porque fala de amor, fala de verdade, fala também daquele que está no erro, ensinando doutrina que prega que Jesus não veio em carne, o que é largamente falado na primeira carta. Constitui-se num complemento à mensagem da carta terceira, como prevenção quanto a receber e ajudar obreiros estranhos. Conclui insistindo na necessidade de cuidadoso discernimento à luz dos ensinos de Cristo e dos apóstolos, antes de se apoiar ou de apoiar esses falsos obreiros. Aqui, repetimos, nota-se a preocupação é essa: muitos andando, caminhando entre as igrejas, mas levando mensagens erradas, doutrinas, vamos dizer assim, impróprias ou demoníacas, e sendo recebido pelos irmãos naturalmente como se fosse isto expressão de amor. Mas amar o erro e dar apoio aos que andam errado, ensino errado, é algo que é perigoso. O tema que temos nesta carta, colocando entre outros aspectos que poderiam ser salientados, esta expressão andando no amor e na verdade. João, em todo o tempo, vai falando nas suas 3 cartas muito sobre o amor e sobre a verdade, sendo que este aspecto de verdade é salientado na segunda e na terceira carta, andando no amor e na verdade. Objetivos: João escreveu esta epístola a fim de prevenir a senhora eleita contra falsos obreiros, aqueles que abandonaram os ensinos do Evangelho e propagavam falsos ensinos. A destinatária não devia recebê-los,
dialogar com eles, nem auxiliá-los. Fazer isto significaria participar de seus erros e de sua culpa. Num teor tão curto de carta, fazendo um esboço, nós temos um esboço bem curto também, quase que desnecessário, porque temos poucas palavras iniciais de uma saudação, uma primeira parte que é um elogio e também algum mandamento que João reforça aos fiéis, uma segunda parte que é um conselho e advertência sobre falsos mestres, e conclui a carta. Muito curta essa carta, em apenas 13 versos. Passando agora ao estudo no texto, analisando verso por verso ou grupos de versos nesta carta. Os 3 primeiros versos, consideremos, assim diz a Escritura: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos, aos quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que têm conhecido a verdade, por amor da verdade, que está em nós e para sempre estará conosco. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e caridade. Observe como isso é comum a João falar de caridade, falar de amor, e aqui também a palavra verdade. Em poucos versos, 2, 3 versos, nós temos repetidamente João citando verdade, verdade, andar na verdade, ser da verdade. Observe o primeiro verso: ele ama na verdade os que têm conhecido a verdade, e muitos amam por causa disso mesmo, por amor à verdade, amam aqueles que estão na verdade. E finalmente, no verso 3, ele deixa este aspecto de um voto de que Deus venha estar com eles em verdade e em caridade. É a expressão própria de João sempre. Por isso que muitos chamam ele de o apóstolo do amor. Só encontramos essa citação de amor assim de forma intensa nas cartas de João. Seguindo à frente, a primeira seção, a primeira parte desta carta no nosso esboço, elogio e mandamento aos fiéis. Apenas 3 versos, 4, 5 e 6. No verso 4 diz ele: muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Observem neste verso único que, se considerarmos aquela senhora eleita como a igreja, aqui temos a observação de que na igreja muitos não andam na verdade. Então, naquela igreja teríamos alguns andando na verdade, o que parece, vamos dizer assim, não próprio para aquela época em que se entendia que dentro da igreja, do grupo restrito que era a igreja nas cidades da Ásia, havia muito mais fidelidade e fervor dos cristãos. Então, se dizer que havia uma igreja onde alguns estavam na verdade, parece um pouco triste, para não dizer muito. Donde essa senhora eleita aqui surge como possa ser, de fato, uma irmã cristã do conhecimento de João, a quem ele escreveu, e dos seus filhos, alguns andam na verdade e outros não. Agora, dizer que esses que não andam na verdade sejam membros da igreja, fica difícil de entender, não fica coerente. Mas sigamos. Diz ainda João: e agora, Senhora, rogo-te, não como que escrevendo-te um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. E a caridade, o amor, é este,
que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Observe que essas expressões são as mesmas da primeira carta. Na primeira carta isso foi falado longamente, e aqui ele lança em poucas palavras, resumidamente, destacando que há um mandamento de Deus que é novo, mas não é assim novo, é o mesmo mandamento de sempre, que é a respeito de amar. Amemo-nos uns aos outros, mas também no destaque que amar é também andar nos mandamentos do Senhor, como ele disse, próprio João, agora no Evangelho, quando Jesus afirmou: aquele que o ama, guarda os seus mandamentos. Então, observe que tem uma semelhança da segunda carta com a primeira, nessas expressões, nesses cuidados. Mas continuando, logo depois de fazer esta colocação, João já passa a conselho e advertência sobre falsos mestres. Um ponto é que deve-se acautelar-se deles, não recebê-los em casa seria o outro cuidado. Continuemos. Nessa segunda parte, conselho e advertência sobre falsos mestres, diz assim João: acautelar-se deles. Verso 7. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Este é o primeiro texto da cautela que ele coloca como advertência para aquela senhora. Muitos enganadores no mundo. Observe que a expressão de Judas, também na sua carta, é a preocupação também de Pedro, em especial na sua segunda carta, é citação de Paulo também em várias de suas cartas. Observe que o cristianismo ainda novo no mundo, não tinha ainda completado 100 anos como a Assembleia de Deus, que neste ano comemora o seu centenário, e já estava por todo lado a entrada de enganadores no meio do povo de Deus. Nesse verso 7, observem aquilo que João colocou no capítulo 4 da sua primeira carta. Ele volta a insistir: Jesus Cristo veio em carne. Aqueles que falam diferentemente são do anticristo. Lembremos esta expressão. Vamos citar ainda este verso daqui a pouco. Ele exorta o cuidado de termos um galardão inteiro, temos uma trajetória cristã sem tropeços, mas de uma forma irrepreensível, lembrando que quem prevarica, quem transgride sobre os mandamentos de Deus, sobre os seus princípios e doutrina, não tem a Deus. Como na primeira carta ele disse: ou é de Deus ou não é. Ou é luz ou é trevas. Não há meio termo. Assim, observe na continuação, citando os versos sobre esse particular doutrinário, o texto na primeira carta dizia assim: amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E observem, naquela época, João afirma bem categórico, dizendo: e eis que já está ou está já no mundo. Observem esse ponto aqui que João está insistindo na primeira carta e agora na segunda. O que Paulo também defendeu exaustivamente,
que Deus enviou seu Filho na semelhança da carne para vencer o pecado na carne. Observe bem esse particular. É da justiça de Deus isto. Então quem fala que Jesus não veio em carne, então na verdade Jesus não morreu, porque em espírito não se pode morrer. Mas está escrito em Hebreus capítulo 2 também, que Deus fez Jesus vir ao mundo um pouco menor que os anjos, como nós, para justamente morrer na cruz do Calvário como sacrifício de expiação das nossas culpas. Aí vem Isaías no capítulo 53, quando afirmou firmemente, dizendo também que Jesus veio e o seu parecer é igual de um outro qualquer, e foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que era para nós e que nos traria a paz caiu sobre ele e nós fomos sarados. Negar isso aqui de uma forma clara ou sutil é negar a redenção. Precisamos entender bem isso. Por isso, insisto também agora da minha parte, dizendo, quando muitos falam, refere-se a Jesus como uma divindade extraordinária e chegam ao ponto de chamar a Maria, sua mãe, de mãe de Deus, pronto. Então Jesus foi gerado como Deus? Não foi gerado como homem? Então estão negando que Jesus veio em carne, atribuindo a Maria o gerar Deus. Isso aí é do anticristo. Como também colocar uma divindade nos irmãos de Jesus, porque são irmãos dele, também é colocar alguma coisa de divino naqueles que estão aproximados de Jesus. E tem gente ainda procurando dentro de uma possibilidade que Jesus veio a gerar filhos, então também a sua descendência é uma descendência especial no meio da humanidade. Tudo isso são desvios do que a palavra simplesmente afirma. Jesus veio em carne e quanto a casamento, nada disso. Ele veio para cumprir a vontade do Pai, unicamente a vontade do Pai. E a única vontade do Pai era subir ao Calvário, ser o preço, sim, o preço da nossa redenção, o preço do resgate das nossas almas. Então é muito sério isso. João insiste, porque é importante. Naturalmente ele insiste em poucas coisas, comparando com a variedade, diversidade de pontos doutrinários que Paulo nas muitas cartas defendeu, mas é o cuidado de João, o amor, observe, a verdade e agora, nesse destaque, a doutrina de que Jesus veio em carne para poder morrer. Na sequência da segunda carta, ainda na segunda parte do nosso esboço, conselho e advertência sobre falsos mestres, e a exortação e conselho de João é não recebê-los em casa. Aí diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Agora vamos entender porque João escreveu essa carta com mais insistência. João pregando amor, amar. Lembrando da primeira carta, aquele que ama está pronto a dar sua vida pelo seu irmão. Então devemos fazer tudo pelo nosso irmão. Aí chega alguém na porta da casa, pedindo pouso, pedindo ajuda, e é daqueles que estão trazendo uma doutrina não bíblica. Em amor vou recebê-lo. Aí João coloca bem claro isso. Amar é amar, mas o amor precisa também discernir a verdade. E por amor à verdade, observem, não podemos ter cuidados humanos com pessoas que não levam a sã doutrina. Observe que entre nós hoje em dia, nessa variedade de igreja, variedade de pontos doutrinários, isso não é levado muito em conta. E a ideia de que sou irmão, tudo é permissível, faça-se tudo pelo irmão. Mas o que é que esse tal irmão está trazendo? É a verdade, como disse João? Pela verdade?
Se é, façamos tudo para ele. Mas se não há verdade nele, não vão fazer nada, porque senão seremos participantes das suas más obras. Observe bem isso. Amar, sim, mas ajudar aqueles que trazem uma doutrina errada, isso aí não é amar, é sim desprezar a verdade. Então, por amor à verdade, nesse momento temos que ser rigorosos e não sermos levados por respeito humano algum. Não. Aí João, que é o chamado apóstolo do amor, diz bem claro: não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Fica bem claro isso, para termos noção de como isso é verdadeiro dentro das Sagradas Escrituras. Observemos um rei que era temente a Deus, buscava servir a Deus, sim, com sinceridade, fazia as guerras de Deus, ensinava no meio do povo os princípios de Deus, destruiu os ídolos e tanta coisa que fez em zelo pela causa do Senhor. Mas ele, o rei Josafá, acabou sendo censurado. E qual foi o erro deste rei, ou Josafá? Aqui temos Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que o Senhor aborrecem? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Observe: amar os que são da verdade e não acolher, não ajudar, não estar compartilhando daqueles que são contrários à verdade. E esta questão aqui do rei Josafá, infelizmente um homem muito bom, a história dele é magnífica, que ainda que erra, ele volta com mais fervor para servir a Deus. Muito bonita a história de Josafá, mas observa a censura de Deus sobre ele. E qual foi a preocupação dele? Ele foi ter com o irmão lá de Samaria, o Acabe, rei Acabe. Rei Acabe é israelita. Ele foi ajudar o rei Acabe numa peleja contra os inimigos do rei Acabe. Não pode. Era israelita só de nome, porque era contrário ao Senhor, servindo a Baal. Então foi ajudar alguém que era contrário ao Senhor, que não andava no seu princípio e no seu temor. A palavra que ele recebeu é forte: virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Portanto, entendamos, amar sim, mas amar primeiramente sobre todas as coisas a Deus, amar a verdade, e nisso vamos fazer ter atuação com sabedoria e zelo de Deus. Assim, continuando, diz a palavra no Salmo 139, verso 21, dizendo o salmista, Davi naturalmente neste salmo: não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti. Aí vemos Davi com um sentimento totalmente contrário de Josafá. Alguém era contra Deus, Davi também era contra. A este que era contra Deus. Observe: não aborreço eu aqueles que te aborrecem, não me aflijo por causa daqueles que se levantam contra ti. Então Davi é o contrário de Josafá. Nisso não errou de forma nenhuma. Ligado em amor a Deus, era inimigo dos outros, que fossem contrários a Deus. Bem firme isso na parte de Davi. Se nós analisarmos com um pouquinho mais, agora vou voltar um pouquinho ao rei Josafá, nós encontramos uma certa vez que alguns reis saem para uma batalha, entre eles o rei Josafá, e mais outros reis também junto com Josafá, e vão para uma grande guerra. E no meio do caminho perguntam: vão consultar um profeta, alguém de Deus? E vão consultar a Eliseu, profeta Eliseu. Chamam a Eliseu.
E Eliseu, chegando diante daqueles 3 reis, Josafá e mais outros 2, diz bem claro: vive o Senhor Deus, que se não fosse por Josafá, eu não viria e não lhes falaria nada. Ou seja, o profeta Eliseu veio para trazer uma palavra de Deus àqueles 3 reis, veio atender uma súplica deles, porque Josafá estava presente, era um que temia a Deus. Mas os outros 2, Eliseu disse: se não fosse por Josafá eu não viria, mostrando que pela verdade Eliseu assiste a quem está na verdade, mas quem não está na verdade, Eliseu não quer saber nada. E assim vemos comportamentos semelhantes em outros mais. Pela verdade, por aqueles que são de Deus se faz tudo, pelos que não são de Deus nada serve, nenhum contato com eles. Por isso nós vemos Daniel, certa vez, quando foi chamado para atender a Nabucodonosor, ele tinha um maior respeito por Nabucodonosor, que no linguajar à parte dele se poderia dizer que era idólatra, que era inimigo do povo de Deus, porque destruiu o povo de Deus, destruiu Jerusalém, destruiu o templo de Deus. Mas Daniel tinha um maior cuidado com Nabucodonosor. Por quê? Porque Deus tinha dito: é o meu ungido, faz o que eu quero que faça. Ainda que Daniel pudesse não entender, resguardava-se. Mas quando vai daí a pouco, no capítulo 5, encontramos Daniel sendo chamado para estar diante de Belsazar, filho de Nabucodonosor, rei do mesmo império caldeu. E o rei quer prometer grandes coisas para Daniel, e Daniel diz: não quero nada, não quero nada, mas a sentença é essa: foste pesado, achado em falta, e o reino já está perdido, entregue aos medos e persas. Observe o comportamento de um servo de Deus diante daqueles que estão levantados por Deus ou que são dele, e daqueles que são contrários. É o que João está dizendo nesta carta. O apóstolo Amor dizendo: ame sim, mas na verdade e pela verdade. O que não for da verdade, fuja deles. Não seja participante das suas obras, não esteja cooperando em suas más obras. E assim conclui esta segunda carta, nos versos 12 e 13, quando lemos: tendo muito que escrever-vos, não quis fazê-lo com papel e tinta, mas espero ir ter convosco e falar de boca a boca, para que o nosso gozo seja cumprido. Saúdam-te os filhos de tua irmã, a eleita. Amém. Nesse verso 12, ele mostra porque escreveu assim tão resumidamente, porque ele queria estar com esta senhora eleita e seus filhos e falar com eles pessoalmente e não por carta. E observem que não sei até onde, essa é uma questão de estudo mais profundo de línguas, e consultando originais ou cópias mais antigas, aqui faz menção de papel e tinta, lá no início desta era cristã, sendo usado papel e tinta. Será que essas palavras foram vertidas corretamente para o tempo de hoje? Precisamos ver, quando se tem ideia que se escrevia muito em termos de tábua, na linguagem assim mais popular, porque papel era tão comum assim. Mas se era, está essa observação histórica de que naquele tempo já usava-se popularmente papel e tinta. Continuando, nesse estudo da segunda carta, passamos por esses tópicos: a saudação inicial, 3 versos primeiros, o elogio e mandamentos aos fiéis, aquela senhora e alguns de seus filhos que andavam na verdade, e o conselho e advertência sobre os falsos mestres. Não recebê-los,
pela verdade, amando a verdade, não recebê-los. E a conclusão última, despedindo-se. Nessa despedida, lembro que não citei e fiz menção de tua irmã a eleita. Observe, escreve a senhora eleita e seus filhos e manda para eles a saudação da irmã, também chamada de eleita. É de onde alguns firmam, mas não é a igreja, está escrevendo a igreja e mandando saudação da igreja onde ele está para a igreja para quem escrevia. São pareceres, mas observe que não faz diferença se João escreveu a uma senhora ou a uma igreja. Importante é a mensagem que aí ficou para nós. Amar em verdade, ou também amar os da verdade e agir de forma diferenciada com aqueles que não são da verdade. Que Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.